brado de glória a Deus bem forte. Se você está feliz, você pode levantar suas mãos e adorar Jesus nesse momento. Aproveite essa atmosfera de cura, essa atmosfera de milagres. Isso, adore a Jesus, adore a Ele. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é grande, diga que Ele merece louvor, glória, honra, majestade. Faça barulho de alegria, de celebração. Ele tem sido bondoso com você, Ele tem cuidado de você nessa estação, em outras estações. Então exalte, dê um brado bem forte de louvor. Aplauda ao Senhor Jesus se você está feliz nessa manhã. Aproveitando que você está de pé, vou pedir que você saia do seu lugar e cumprimente 5 pessoas. Diga Feliz Natal para alguém que você ainda não cumprimentou, alguém preferencialmente que você não conhece. Não vale cumprimentar a gente que você conhece. Então, isso, pode sair do seu lugar. Talvez você não tenha a oportunidade de cumprimentar novamente, de ceder. E hoje, como o nosso culto está um culto um pouco menor, a gente tem esses privilégios, a gente tem a alegria de fazer isso. Deus abençoe. Feliz Natal. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que bênção recebê-los. Permaneça de pé. Abra comigo sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos hoje fechar essa série prodigiosa, maravilhosa de estudos nessa segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. E eu tenho certeza que vai ser um período maravilhoso, sobrenatural. Obrigado, equipe do áudio. Vamos lá, antes da gente ler, nós temos já o nosso material. Me ajuda aqui, Joãozinho, por favor. Está bem aqui, que é a nossa revista do próximo trimestre. Nós aqui no Tempo Central adiantamos uma lição. Isso significa que toda a igreja em Belém hoje está estudando 2 Coríntios capítulo 12. Nós estamos no capítulo 13, porque a semana toda esse capítulo vai ficar na televisão para treinamento dos professores. Então, próximo domingo, aqui no Tempo Central, nós já vamos estudar o profeta messiânico. Já vamos mergulhar em Isaías, um livro fantástico, extraordinário. Eu tenho muita fome e sede quando eu vejo esse revezamento que é feito. Novo Testamento, Antigo Testamento. Então nós vamos sair do Novo Testamento, de uma carta prática, direta, que Paulo escreve a uma igreja, e agora vamos a algo que aconteceu há aproximadamente 1000 anos, 700 a 1000 anos antes de Cristo, e a gente vai descobrir que muito tempo antes, o mistério da cruz e do nascimento já estava revelado. Isso é uma das coisas que me chama a atenção acerca de Jesus. 3 coisinhas é importante dizer no Natal e salientar isso. Primeiro, o impacto de Jesus na história. Nenhum outro nome na história impactou tanto e mudou a história como o nome de Jesus. Segundo, a ressurreição de Cristo. Quando a gente vê em Gálatas capítulo 4, quando a Bíblia fala, e chegada a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? É quando tudo estava preparado. E eu tenho para mim, que quando eu leio a Bíblia, seria melhor se Jesus viesse nos dias de hoje. Porque os dias de hoje são dias de maior plenitude. Por exemplo, imagina só, Maria tendo a criança e José fazendo um Facebook Live lá ou no Instagram, mostrando o que está acontecendo. Imagine só, um daqueles sábios do Oriente dizendo, gente, tem uma estrela, cadê os astrônomos? Que não estava aqui. Ela está brilhando para apontar alguma coisa. A mensagem, ela conseguiria se espalhar com muito mais facilidade. Mas por que há 2000 anos atrás, a plenitude do tempo aconteceu em Belém da Judéia? É como se Deus dissesse, olha, eu vou tirar desse cenário tudo que poderia ajudar e vou deixar Jesus nascer no momento mais adverso e mais difícil, para que lá na frente não digam que o nascimento dele foi ajudado por esses fatores. Lembra da história de Isaías? Quando ele vai desafiar os profetas de Baal, que ele manda restaurar o altar, ele manda preparar o altar, coloca tudo, está tudo certo, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, mas antes de fazer isso, ele diz, pode trazer muita água, encharquem o altar, encharquem o sacrifício, cavem ao redor desse altar, para que quando o fogo descer, o ambiente mais difícil esteja presente, e é isso que nós acreditamos. Primeiro, atenção, o impacto de Jesus na história. Segundo, a sua ressurreição. Mas terceiro, profecias que se cumpriram em Jesus. Eu sou uma pessoa muito lógica no meu pensamento, e claro que eu vivo pela fé, mas ajuda muito quando eu consigo olhar para a Bíblia, e tem gente aqui com a mente mais cartesiana, não é verdade? Com a mente mais científica, e você descobre que 1000 anos antes, já havia alguém dizendo quem seria Jesus,
aonde ele nasceria, filho de quem, qual era o local, quais seriam as circunstâncias do seu nascimento, da sua morte. Isso só acontece na vida de Jesus. E nós vamos olhar como Isaías preveu tudo isso. Então quero convidar você ao fim dessa celebração a adquirir esse material. Próximo domingo nós já vamos introduzir o livro de Isaías e vai ser um momento especial. Abra comigo a Bíblia, vamos ler todo o capítulo de 2 Coríntios, capítulo 13, são 13 versículos, eu vou ler o primeiro, você vai ler o segundo com muita força, tá bom? Com todo o seu coração, e vamos lá. Essa é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Posto que buscai prova que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não recebeis, ou não reconheceis que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, para que simplesmente pereçamos aprovados, mas que façais o bem, embora sejamos todos tidos como reprovados. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos em vós, e quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. A graça do vosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Quem pode dizer amém? Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Bom, nós chegamos hoje ao último capítulo desse livro tão empolgante. Talvez o livro é a carta de todas as 13 que Paulo escreveu, mais pessoal, mais íntima, mais profunda. Paulo não usa todo o tempo que ele tem aqui em 2 Coríntios só para discorrer sobre temas teológicos. Na verdade, 2 Coríntios, e nós aprendemos isso nesses últimos 3 meses, é um diário pessoal. É um livro onde Paulo fala um pouco das suas lutas, das suas dores, das suas vitórias, daquilo que o credenciava para o ministério. E é importante, antes da gente entrar aqui na ministração dessa lição, é porque quando a gente estuda aqui no domingo um texto como esse, nós somos muitas vezes levados a pensar que isso aqui e o trecho que nós estamos lendo é uma carta autônoma por si só. E não é assim. Nós estamos agora fechando tudo que nós estudamos ao longo desses últimos 3 meses. Então isso aqui é como se fosse o fechamento, é como se fosse a última estrofe do livro de 2 Coríntios. É importante também a gente lembrar por que Paulo escreveu essa carta. Vamos lá. A principal razão que 2 Coríntios foi escrita foi para defender o apostolado, a liderança de Paulo. Haviam alguns na igreja de Corinto, e mais uma vez é importante dizer, não eram todos, não era uma maioria, mas a Bíblia diz que o fermento, sendo pequeno, ele leveda, ele consegue influenciar toda a massa. Haviam alguns na igreja de Corinto que não acreditavam no apostolado de Paulo. Olha só que coisa interessante. Pessoas que duvidavam o chamado genuíno do apóstolo Paulo, ao ponto que ele abre a carta de 2 Coríntios, e se você quiser rapidinho ir lá para o capítulo 1, versículo 1, olha o que está escrito aí, né? Coloca na tela para mim aqui, Rubens, eu vou passear um pouquinho por alguns textos e vou hoje pedir o auxílio. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo já dá a sua apresentação. Paulo já diz quem ele é, porque muitos acreditavam que Paulo não havia sido chamado. Capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, para a gente acompanhar junto.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo já está dizendo, quem me chamou para esse ministério foi Jesus. Porque havia uma dúvida, como Paulo não foi um daqueles 12 apóstolos iniciais, como Paulo, por muitos, e muitos acreditavam, não foi chamado especificamente por Jesus, e nós sabemos que isso é mentira, quem chamou Jesus, quem chamou Paulo, foi o próprio Jesus no caminho para Damasco. Ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, havia muita questão se Paulo era ou não um apóstolo genuíno, e agora alguns irmãos chegavam em Corinto e de alguma maneira desmereciam o apostolado e o chamado de Paulo. A gente percebeu nessa carta até esse momento que isso chegou a um nível tão grande que alguns irmãos começaram, como disse o pastor Samuel, a procurar chifre em cabeça de cavalo. Por exemplo, nós vimos nos últimos capítulos algumas pessoas questionando por que Paulo disse que ia visitar Corinto e não foi. Olha só, uma coisa tão simples, Paulo foi o fundador daquela igreja, Paulo passou 1 ano e meio lá, 18 meses, semeando, evangelizando, cuidando daquelas pessoas. Agora Paulo vai para Éfeso, para fundar a igreja em Éfeso, e aí algumas pessoas aparecem e dizem, poxa, Paulo está ausente, Paulo disse que viria, mas acabou não vindo, ao que Paulo escreve nessa carta. Gente, eu não fui ter com vocês, porque se eu fosse falar com vocês naquela oportunidade, a minha visita seria muito dura. Então eu preferi deixar o tempo passar, eu preferi escrever para que vocês pensassem, avaliassem, porque eu percebo que existem alguns problemas no meio da igreja, mas chegou ao ponto, nós estudamos na última semana, aonde questionaram o porquê que Paulo não recebia sustento pastoral da igreja em Corinto. Pera lá, se recebe sustento é criticado, se não recebe sustento, agora é criticado novamente. Chegou a um ponto onde algumas pessoas estavam procurando criar problema para de alguma maneira descredibilizar o ministério do apóstolo Paulo. Não é que Paulo não recebesse sustento pastoral e ajuda para se manter, é que naquele cenário da igreja em Corinto, prevendo que aquilo poderia criar algum problema, Paulo disse, olha, eu vou me abster e dessa igreja aqui especificamente eu não vou usufruir de sustento pastoral próprio. Mas Paulo levantava ofertas para abençoar a igreja mãe em Jerusalém, outras igrejas que estavam passando por necessidade. Então nós temos todo esse contexto que nós temos aqui do capítulo do livro de 2 Coríntios, e nós chegamos no fechamento, 2 Coríntios capítulo 13, tá bom? Nosso tema hoje é terceira visita e bênção apostólica. Então Paulo vai falar agora da terceira visita que Paulo planejava fazer à igreja de Corinto. Nós não sabemos se essa visita efetivamente aconteceu ou não, mas Paulo aqui diz, olha, eu vou realizá-la, é intento meu e essa é a providência. E a nossa lição está dividida em 3 pontos. Vamos lá que é importante você observar. Primeiro ponto, toda questão será resolvida. Tudo que nós ouvimos em 2 Coríntios, Paulo está agora mostrando quais são as providências que ele vai tomar. Por quê? Porque o que Paulo quer é resolver a questão. Então ele vai dizer, toda questão será resolvida, aqui estão as providências que eu tomo para que isso seja sanado. Segundo, Paulo vai falar da autoridade para edificar e não destruir. Nós vamos perceber que a segunda parte desse capítulo é uma oração de Paulo. É o desejo do apóstolo Paulo para que eles lessem essa carta chegaria à cidade de Corinto antes de Paulo, antes da sua terceira visita, e em ouvindo essa carta, lendo essa carta, Paulo abrindo o seu coração, derramando a sua alma, esses irmãos se arrependessem e Paulo não precisasse usar rigor e disciplina para com eles. Então o desejo de Paulo é, eu vou orar para que a minha autoridade seja usada para edificar e não para destruir vocês. Eu vou orar, é o meu desejo, nós vamos ver isso, para que tudo isso que eu estou dizendo, crie em vocês arrependimento, e quando eu chegar aí em Corinto, a minha correção e as minhas palavras sejam palavras de edificação e não palavras de destruição. E por fim, Paulo se despede. Paulo, ele profere uma das bênçãos mais completas da Bíblia, com toda certeza, a bênção mais completa do Novo Testamento, que é a bênção que nós conhecemos como bênção apostólica, que só aparece aqui em 2 Coríntios. Em nenhum outro lugar da Bíblia nós vemos essa bênção manifestando o Pai, a graça de Jesus, o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo. Vamos então a versículo 1 a 4. Vou pedir que você abra sua Bíblia, vou pedir que a equipe da mídia me acompanhe, aqui 2 Coríntios 1 a 4. E nós vamos agora ver as providências que Paulo toma agora
para resolver os problemas que continuavam na igreja de Corinto. Versículo 1. Essa é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já disse anteriormente e volto a dizer, quando estive com vocês pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que outrora pecaram, e aos que mais, se outra vez for, eu não os pouparei. Posto que buscais prova que em mim Cristo fala, e que não é fraco para convosco, e antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele viveremos, com ele para vós outros e pelo poder de Deus. Vamos lá. Versículo 1. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto, no versículo 1, coloca aqui na tela para mim. Gente, é a terceira vez que eu vou visitar vocês. Paulo está dizendo, igreja em Corinto, vocês estão dando muito trabalho. Eu estive 18 meses aí para fundar a igreja. Eu tive que escrever aproximadamente 4 cartas para vocês. Tive que voltar uma segunda vez para corrigir alguns problemas. E agora minha presença está sendo demandada uma terceira vez para com vocês. De tudo que eu tenho para fazer. Algumas pessoas podem olhar e dizer assim, mas não era obrigação de Paulo estar lá? Irmãos, a igreja estava começando. A igreja estava nascendo aqui nesse ponto. Eu recebi uma pergunta o outro dia, há umas 3, 4 semanas atrás, de alguém dizendo, pastor, mas não tinha líder na igreja em Corinto? Se apareceram falsos apóstolos, pessoas querendo ocupar o lugar do apóstolo Paulo. Paulo viajou para fundar a igreja em outra cidade. Paulo não deixou um líder lá estabelecido? É claro que ele deixou. É claro que haviam pessoas com a responsabilidade de ensinar, de cuidar da igreja, mas mesmo assim apareciam aproveitadores. Apareceram lobos, pessoas querendo influenciar e devorar aquele rebanho, se apropriar do trabalho de Paulo. Então Paulo está dizendo, gente, é a terceira vez que eu vou precisar ir com vocês. E ele cita algo que aparece em Deuteronômio, capítulo 19. Você pode olhar depois, nosso tempo é curto. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Moisés, quando estava no deserto, ele estabelece um princípio sempre de ouvir ou de tratar alguma coisa 2 ou 3 vezes, ou de ouvir 2 ou 3 testemunhas para resolver um problema. Paulo aqui vai dizer para o povo, olha, eu vou usar agora um princípio que é bíblico, um princípio lançado por Moisés, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Quais são as 3 testemunhas que Paulo está chamando agora? As 3 visitas que ele fez. Ele está dizendo, eu fundei essa igreja, fiquei 18 meses aí com vocês, eu voltei numa segunda visita para responder e resolver alguns problemas, estou tendo que voltar uma terceira vez para constatar que o mesmo problema permanece no seio da igreja. Ou seja, fui a primeira, constatei a segunda vez, constatei a terceira vez, estou indo ter com vocês, e dessa vez toda a questão será decidida, eu vou resolver. Infelizmente vou precisar tratar e resolver um problema. Atenção, não era um problema que contaminava a igreja toda, mas que estava presente no seio daquela igreja. Qual é o problema e qual é a solução que Paulo dá? Versículo 2, se você tiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta, nós vamos versículo por versículo, e vai aparecer também aqui na tela. Eu já disse anteriormente e volto a dizer, ou seja, eu já repeti. Gente, eu falei pessoalmente, falei por cartas, escrevi uma carta que é 1 Coríntios, existem outras cartas que não foram mencionadas a essa igreja, eu já disse anteriormente e volto a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, eu não os pouparei. Note que esse texto é um texto cheio de vírgulas e às vezes ele é um pouco difícil de entender, mas Paulo está dizendo, eu disse anteriormente, estou repetindo o que eu disse para vocês, como fiz quando estive presente pela segunda vez, então não é a primeira vez que eu estou tratando esse assunto no seio da igreja, e ele diz, agora, estando ausente, eu digo aos que, outrora, aqueles que lá atrás eu já disse, eu estou repetindo para quem eu já disse a mesma coisa, e a todos os mais que, ou seja, e a mais gente que talvez tenha sido levedado por esse tipo de entendimento, que quando eu for ter com vocês outra vez, eu não os pouparei. Dessa vez eu vou precisar agir com uma mão mais forte. A pergunta é,
Paulo agiu com essa mão mais forte? Nós não sabemos. Nós vamos perceber aqui que a oração de Paulo é: gente, escutem essa carta, escutem o meu coração, né? De alguma maneira ouçam a voz do Espírito Santo, para que quando eu for ter convosco, eu não tenha que agir com uma disciplina muito pesada. Então ele está dizendo: quando eu for ter com vocês, eu não vou poupar vocês. Que problemas eram esses que permaneciam? Vocês lembram de quando a gente estudou 1 Coríntios? Quem aqui esteve presente no estudo de 1 Coríntios? Levante a mão, né? Quais eram os problemas que a igreja em Corinto apresentou naquela ocasião? Primeiro, a gente ouviu falar, Paulo ouviu falar daqueles que eram da casa de Cloe, que haviam divisões, facções no meio do povo, né? Havia um que dizia: não, eu sou de Paulo. Outro dizia: não, eu sou de Pedro. A outro, eu sou de Apolo. E aí tinha gente que dizia: eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus, eu só respondo a Jesus. E esses são os mais difíceis que tem às vezes, né? Porque é gente que às vezes usa o pretexto de estar debaixo de Jesus para não estar debaixo do pretexto de autoridade de ninguém. Segunda coisa que mexeu com o coração de Paulo: haviam alguns pecados se manifestando no meio da igreja que estavam chamando a atenção da comunidade. E não só chamavam a atenção da comunidade, mas estavam começando a ser aceitos pela própria igreja. E Paulo exemplifica. Havia um moço dormindo com a esposa do próprio pai. Havia um moço se relacionando com a sua madrasta, a Bíblia diz. E Paulo diz: olha, isso aqui precisa ser tratado, isso aqui precisa ser resolvido. Como é que vai resolver isso? Exclui, trata, tira da comunhão, lança o maligno, é o que Paulo diz, não para que a pessoa morra, mas para que ela se arrependa, para que ela se conserte. Gente, escute o que eu vou dizer para você. Toda disciplina que é aplicada pela Bíblia não é aplicada para a morte, mas sim para a restauração e para a reinserção dessa pessoa. Eu sei que eu estou tratando aqui de algo difícil, porque Paulo agora vai praticamente ameaçar. Ele vai dizer: ó, quando eu for ter com vocês a segunda vez, eu não vou poder poupar vocês. Por quê? Porque eu tive numa segunda ocasião e eu diagnostiquei vários problemas, muitos foram resolvidos, mas esse problema ainda permanece e eu vou precisar tratar. Então haviam aqueles que a igreja era muito dividida em 1 Coríntios, haviam algumas pessoas que estavam envolvidas em pecados, que estavam chamando a atenção. Paulo orienta em 1 Corinto acerca da ceia. Lembra disso? Quando ele fala da ceia, né? Quando vocês se reúnem para tomar a ceia, não está sendo para comunhão. Então eu vou ensinar vocês como é que se organiza a ceia. E por fim, na primeira carta, Paulo fala sobre algumas dúvidas que eles tinham acerca da ressurreição de Cristo. Então são 4 temas muito prevalentes em 1 Coríntios, mas havia um quinto que também estava presente lá. Naquela época já tinha gente que não reconhecia o fundador da igreja, o próprio apóstolo Paulo, como sendo um apóstolo legítimo de Jesus. Aparentemente, esses primeiros assuntos diminuíram de intensidade, ao ponto que nessa própria carta, no início, nós vimos Paulo recomendando à igreja em Corinto, na segunda carta, a reintegrar aquele moço que foi excluído lá na primeira carta. Aquele moço que pecou, que dormiu com a mãe do próprio pai. Paulo está dizendo: olha, nós aplicamos a medida disciplinar, ele foi lançado ao maligno, foi lançado fora, não para destruição, mas para restauração. Agora que ele está arrependido, agora que ele cessou aquele comportamento errado, tragam ele de volta e reinsiram ele no seio da igreja para que ele possa ir para o céu e ter comunhão com todos vocês. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte a isso? Essa é a essência do Evangelho. O Evangelho corrige quando precisa corrigir, mas ele reinsere e reintegra quando precisa. Então Paulo está dizendo: gente, estou indo estar com vocês uma terceira vez, já fui uma segunda vez, na segunda vez eu deixei andar, na segunda vez eu tive graça, tive misericórdia, crendo que o tempo tocaria o coração, mas já que não tocou, estou indo ter com vocês uma terceira vez, e lamentavelmente, dessa vez eu não vou poder poupar vocês, dessa vez eu vou ter que resolver o problema. Versículo 3, qual é o problema? Está aí o problema: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. O tempo todo, isso aqui é um dos versículos que melhor resume a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aquela igreja buscava prova de que Cristo falava através de Paulo. Ele está dizendo: vocês estão o tempo todo buscando prova de que Cristo fala em mim, e que não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. O tempo todo tinha gente questionando: Paulo é apóstolo ou não? Paulo é legítimo ou não? E aí chegavam falsos apóstolos, pessoas que não pregaram um prego, ganharam uma alma, não colocaram nada no coração daquelas pessoas, pregavam outro evangelho e eram abraçadas. E Paulo está dizendo: isso aqui está errado, isso aqui precisa ser tratado.
Isso aqui não está correto, então agora a gente vai ver Paulo tratando isso e dizendo, vocês estão procurando provas se Cristo é em mim ou não. Eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Vamos lá. Nós estamos falando aqui, gente, do apóstolo Paulo. Nós estamos falando aqui de um dos homens mais prodigiosos em sinais do Novo Testamento. Eu pergunto para você, se até Paulo foi questionado, quem somos nós para achar que nosso ministério chamado não vai ser questionado? Hein? Se até Paulo, sendo quem era, teve gente que não se submetia ao seu chamado, ao seu apostolado. Gente, Paulo foi o fundador dessa igreja. Paulo foi o maior missionário que existe no Novo Testamento. Ele foi, viajou, plantou igrejas. E lá no capítulo 13 do livro de Atos, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, tá? Eu já estou com 42, gente, então estou tendo dificuldade. Meu braço está ficando curto, estou tendo dificuldade de ler aqui no telefone, já com a letra grande. Mas vamos lá, né? Não, essa letra é muito pequena, é porque assim a letra tem que ficar grande aqui para mim, né? Tem mais alguém que sofre desse mal? O braço está ficando curto? Eu tenho que colocar aqui, porque senão não estou conseguindo ler. Atos capítulo 13 fala um pouco de quem era, né, esse apóstolo Paulo. Paulo era um homem extremamente prodigioso, um homem extremamente usado por Deus em toda a sua vida, e até Paulo teve seu chamado e teve a sua fé questionada. Eu estou aqui nessa manhã para dizer a cada um de vocês, essa mensagem aqui é uma mensagem de encorajamento e de fé. É uma mensagem de encorajamento e de fé. Guarde no seu coração, sua fé será questionada. O evangelho que você prega será questionado. Ah, pastor, vai acontecer? Não é se vai acontecer ou não, é quando vai acontecer, porque a sua fé e o seu evangelho será questionado. Se o próprio Paulo foi, vamos lá, até Jesus foi questionado, gente. Quem somos nós para achar que a nossa fé não vai ser questionada? O grande problema é que nós às vezes parece que estamos gerando uma igreja frágil, uma igreja fraca, uma igreja que fica triste, que fica para baixo. Ah, quando alguém vai no jornal e questiona a nossa fé. Ah, quando alguém vai na internet e questiona a nossa fé. É confirmação de que Deus está conosco e agirá conosco como agiu com Paulo. Faz parte do processo, né? Então, olha o que diz o capítulo 13 de Atos, versículo 2. Alguns textos só para a gente entender quem era Paulo. E para a gente entrar no próximo versículo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse-me o Espírito Santo, separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Né? Paulo agora sai para começar essa obra linda de plantar igrejas. Dentre elas, a igreja que nós estamos falando aqui em Corinto. Em um dos lugares que Paulo chega, versículo 4, ele encontra uma das histórias que ela é tão pouco mencionada, mas para mim fala tanto ao meu coração, que é a história de Elimas, ou Elimais o mágico. Atos capítulo 13, versículo 4, diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Né? Mais para frente, eles chegam numa cidade, e nessa cidade Paulo começa a pregar o evangelho. E havia esse homem, Elimais, ou então chamado de Barjonas. E Paulo prega o evangelho, e a Bíblia fala que o procônsul da cidade, Paulo Sérgio, começa a ouvir o evangelho e ele se impressiona com o que Paulo está dizendo. Ele fala, poxa, isso aí faz sentido. Isso aí é o evangelho verdadeiro. Olha, isso aí vale a pena ser ouvido. E enquanto Paulo está pregando, esse homem Elimais vinha e ele começava a, de alguma maneira, desautorizar, ou ele começava a questionar junto a Paulo Sérgio, procônsul daquela cidade que Paulo estava pregando. Paulo olha para aquele homem, olha o que diz o versículo 10 de Atos capítulo 13. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí que está sobre ti a mão do Senhor, ficarás o quê? Cego. Paulo olha para um homem que estava atrapalhando a pregação do evangelho e diz, só porque tu estás dando lugar ao diabo, tu vai ficar cego para que todos saibam que esse evangelho é verdadeiro. Paulo não poderia fazer isso em Corinto, se ele quisesse? Claro que poderia. Paulo não poderia usar dessa autoridade, desse poder apostólico dentro daquela igreja para corrigir algumas pessoas. Esse é o Paulo que está sendo questionado. Você pode levantar sua mão para os céus nessa manhã e dizer, não importa quanto a minha fé seja questionada, eu continuo e eu prossigo para o alvo da minha suprema vocação, porque ela vai ser questionada. A fé de Paulo foi questionada. Quem somos nós para achar que a nossa fé jamais será questionada? Então, esse Paulo era um homem que algumas pessoas daquela cidade e daquela igreja
questionavam o apostolado. Novamente, versículo 3, posto que buscais prova que em mim Cristo fala. Vocês estão buscando o tempo todo prova de que se eu sou ou não um apóstolo original de Cristo, né? Versículo 4, olha o que diz. Porque de fato fui crucificado em fraqueza. Preste muita atenção, porque esse texto aqui é um texto lindo. Porque de fato fui crucificado em fraqueza. Contudo, ele está falando de Jesus, tá? Foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele. Diga bem forte comigo, nós também somos fracos nele. Jesus foi crucificado em fraqueza. E Paulo está dizendo, a exemplo de Jesus, aprendendo com Jesus, sendo manso como Jesus, paciente como Jesus, nós também somos fracos nele. Pessoal, quando Jesus foi crucificado, isso para o mundo daquela época foi um escândalo. Um escândalo. Para nós hoje, a cruz é sinal de vitória, de glória, de redenção. Mas naquele tempo, a cruz era sinal de escândalo. Era sinal de fraqueza. Como é que um rei pode vir e ser dominado? Como é que um rei pode vir e esse rei ser amarrado, preso numa cruz? Ele não é rei. Não é isso que muita gente disse, até o diabo disse, tu és o filho de Deus, dá ordem aos teus anjos para que te ajudem, né? O que as pessoas achavam é, se ele realmente é o rei dos judeus, cadê o exército dele? Cadê a glória dele? Cadê a entourage dele? Cadê o poder dele? Manifesta o teu poder. Mas aqui Paulo está dizendo, gente, versículo 4, porque ele foi crucificado em fraqueza. Contudo, ele vive pelo poder de Deus. Ele não ficou na fraqueza, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. O que isso tem a ver com nós? Ele continua, nós também somos fracos nele. Escute. Você pode ser fraco nele hoje, mas nós viveremos com ele para a voz e pelo poder de Deus, diz o versículo 4. Aplicando esse versículo aqui de maneira muito simples, Paulo está dizendo, toda vez e quando ele vier a segunda vez, ele não vem como um cordeiro, ele vai vir como um leão e ele vai julgar as nações. Eu vim uma primeira vez, Paulo está dizendo, igual Jesus, manso como ele. Eu dei paciência. Eu diagnostiquei que isso aqui existia, mas isso aqui continua, então vou voltar uma terceira vez. Mas quando eu voltar, já não vai ser como a vez anterior. Essa vez eu vou precisar tratar especificamente essa questão. Então qual é a solução que Paulo propõe? Aqui Paulo está dizendo, do versículo 1 a 4, pode colocar para mim aqui o resumo, por favor, quais são as providências que Paulo vai tomar. Paulo está dizendo, gente, já é a terceira vez que eu vou precisar estar com vocês. Eu já escrevi várias cartas para vocês e, lamentavelmente, a exclusão das primeiras vezes que eu tive que ter toda a paciência, toda a misericórdia, eu tive todo o tato para tratar esse assunto, gente questionando meu chamado, meu apostolado, dessa vez, quando eu vier, negativo. Dessa vez cessou. Dessa vez eu vou precisar tratar essa questão e eu não vou poder passar a mão na cabeça. Acabou a misericórdia. Agora, o que Paulo diz no versículo 5, que é importante novamente, e o texto continua. Ele diz agora, olha só, agora vocês vão ver as providências que Paulo quer tomar, mas agora do versículo 5 para frente, vai aparecer o coração do pastor Paulo. Vai aparecer a alma caridosa de Paulo. Vai aparecer o coração daquele que só pode dizer isso quando se pagou um preço e tem compromisso com aquele povo. Porque outros apóstolos estavam chegando, pregando outro evangelho. Outras pessoas queriam usurpar a liderança da igreja, edificar sobre aquilo que Paulo fez, sem nenhum tipo de direito, não é só questão de direito, pregando o evangelho errado. Gente, Paulo era um homem de sinais, Paulo era um homem de caráter irrepreensível, Paulo era um homem de revelações, e nós estudamos no último capítulo, que embora Paulo tivesse todas essas revelações, ele não usava essas revelações para se autopromover. Ele não usava, ele diz, olha, eu fui levado ao terceiro céu e eu vi coisas inefáveis que não são dignas de ser contadas. Agora, se eu quisesse contar, eu poderia me vangloriar disso, sim ou não? Se eu quisesse manifestar atos como eu manifestei em Atos capítulo 13, eu poderia fazer isso para descredibilizar esses falsos profetas, mas Paulo está dizendo, eu vim na primeira vez a exemplo de Cristo, eu vim na mansidão, eu vim na humildade, é o que nós lemos no versículo 4. Aí ele chega no versículo 5 e agora ele diz, olha, toda essa carta que eu mandei para vocês, ela tem uma razão e um propósito. O propósito é, examinai-vos a vós mesmos se realmente vocês estão na fé. É o que ele está dizendo.
Paulo já disse isso à igreja em Corinto alguma vez, gente? Hein? Lá em 1 Coríntios, quando ele instrui a Santa Ceia, ele diz assim, ó, porque recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante modo, tomou também o cálice, que é a nova aliança, disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Aí o que Paulo diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo está dizendo, examinem-se, olhem para dentro de vocês. Isso aqui, gente, tem várias aplicações, eu vou dar só 3 aplicações. Primeiro, Paulo está dizendo, ao invés de ficar olhando para mim, para a minha fé, para o meu apostolado, questionando aquilo que eu fiz, vamos lá, qual era a maior credencial do chamado de Paulo? É que a igreja estava lá, gente. É que aquele povo foi alcançado. É que Paulo, ele disse na primeira carta, vós sois o selo do meu apostolado. A maior prova é que a igreja está aqui crescendo, frutificando, avançando. Então Paulo aqui diz para aquela igreja assim, ao invés de ficar olhando para mim, olhe para vocês. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Gente, eu sei que a lição de hoje é uma lição um pouco mais direta, um pouco mais dura. E eu não estou esperando aqui, glória a Deus, eu não estou esperando interação, não estou esperando resposta, mas uma das coisas mais poderosas que nós podemos aprender a fazer na vida é, antes de olhar para a fé do outro, para a vida do outro, para os problemas do outro, é olhar para você mesmo, se examinar e ver se você é digno de falar alguma coisa acerca daquela questão. Eu sei que é difícil a gente ouvir esse tipo de coisa, mas Paulo está dizendo, ei, antes de falar de mim, olha para vocês, cara. Antes de falar, antes de querer tirar, Paulo era perfeito? Não. Paulo era um homem que nunca cometeu erros? Não. Mas Paulo está dizendo, antes de querer tirar o cisco do meu olho, observa a trave que está no teu olho e antes disso te examine se você pode falar alguma coisa. Isso aqui precisa ser um exercício da fé cristã. Outra aplicação que pode ser dada a esse texto é, vocês querem me examinar, né? Ótimo. Examinem a vocês mesmos. Examinem esses falsos apóstolos. Qual é a origem deles? De onde eles vieram? Qual é o preço que eles pagaram para estar aqui? Porque isso tem que ser dito no dia de hoje. Que identificação esses homens têm com vocês? Já oraram por vocês? Já jejuaram por vocês? Já fizeram o sepultamento de alguém de vocês? Já apresentaram os filhos de vocês? Já apacentaram a alma de vocês? Quem eles pensam que são para chegar aqui do nada, cair de paraquedas e dizer que podem fazer alguma coisa aqui nesse lugar? É o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está sendo direto. Vamos para o capítulo anterior, vamos lá, o capítulo anterior, Paulo está dizendo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. E me desculpem que hoje eu não fiz anotação nenhuma, estou só aqui lendo o texto, mas tem tanta coisa. Esse capítulo ontem eu fui ler e ele começou a explodir na minha mente, eu falei, não vou nem fazer esboço para não limitar. Paulo está dizendo, olha só, finalzinho do capítulo 12, versículo 20, Paulo está dizendo por que ele não foi antes, ele já deveria até ter ido. Mas ele diz assim, ó, temo, pois, que indo ter convosco, no capítulo anterior, eu não encontre vocês da forma que eu quero. Por que Paulo não foi antes? Porque Paulo sabia que se ele fosse, ele ia ter que colocar o dedo na ferida. Ele diz assim, temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre da forma que vos quero. E que também vós me acheis diferente do que vocês esperavam. Ou seja, vocês esperavam que eu viria o Paulinho Paz e Amor, né? O Paulo que na vez anterior diagnosticou esse instinto de rebelião contra ele, porque esse é o nome. É um comportamento rebelioso contra alguém que plantou aquela igreja, o apóstolo daquela igreja, o pastor daquela igreja. E ele disse, olha, eu identifiquei isso no meio de vocês, e vocês, talvez eu não fui ter com vocês, porque vocês me encontrariam vocês não da forma que eu quero, e que também vocês me achariam diferente do que esperavam. E que haja entre vós, vamos lá, olha o que Paulo está dizendo, eu tinha medo de chegar entre vocês e encontrar contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumultos. Ele diz no versículo 21, receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós. Ou seja, eu tenho que tratar com vocês de uma forma até que seja humilhante para mim. E eu venha chorar por muitos que outrora
pecaram e não se arrependeram da sua impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então Paulo está dizendo, gente, se examinem. Uma das lições mais poderosas do capítulo 13 é examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pode ser feito. No capítulo anterior, 2 Coríntios capítulo 11, novamente, Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 11, e eu estou dizendo isso aqui só para fechar essa carta, 2 Coríntios 11, 16, bota aqui na tela para mim, ele diz assim, outra vez vos digo, ninguém me considera insensato. Olha o que ele diz. Todavia, se vocês acham que eu sou insensato, ou seja, se o pensais, então vamos lá, me tenham como insensato, recebei-me como insensato, para que eu me glorie um pouco. Paulo está usando aqui um pouco de, ele está sendo sarcástico, vocês estão percebendo? Ele está dizendo, já que vocês dizem que eu sou insensato, então tá bom, ótimo, deixa eu tripudiar um pouquinho, deixa eu me gloriar um pouco do que eu fiz, do que eu sou, do preço que eu paguei, do que eu já fiz por essa igreja. E mais para frente no versículo 22, Paulo está dizendo, ó, está chegando gente aí que nunca passou por aqui, que prega um evangelho diferente de Jesus, gente que às vezes quer usar aparência, pessoas que falam muito bem para impressionar vocês. Versículo 22, Paulo diz, eles são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Aí Paulo está dizendo, falo como fora de mim, né? Agora ele diz, ó, até aqui essas pessoas se assemelham a mim, mas vamos lá, eu ainda mais. Olha só o preço que Paulo pagou por aquela igreja. Olha o preço que Paulo pagou pela obra. Gente, tudo que vale a pena nesse mundo tem um preço a ser pago. E mesmo você pagando o preço, você vai ser questionado. Que coisa, Paulo está dizendo, gente, e mais, e ainda mais, eu, versículo 23, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 40 de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voracidade do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos de patrícios, perigos entre os gentios. Olha só que coisa, Paulo está dizendo, cara, eu sofro perigo entre os judeus e entre os gentios. Tem um ditado que diz que entre o mar e o rochedo, quem apanha é a sardinha. Coitado da sardinha, não sobra nada para ela. Paulo está dizendo, eu apanho de tudo que é lado, é perigo na cidade, é perigo no deserto, é perigo entre os irmãos, perigo entre falsos irmãos, versículo 27, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então Paulo está dizendo, antes de olharem para mim, se examinem. Se examine. Coloque a mão no seu coração, baixe sua cabeça, e eu vou fazer uma oração aqui, mas vou pedir que essa seja a sua oração. Pai, me mostra o meu coração, me mostra a minha vida. Antes de eu olhar aquilo que está fora, aquilo que está na vida do outro, aquilo que está na vida do próximo, me ensina a examinar o meu próprio coração, e se eu estou em Cristo. E dê um brado de glória a Deus, porque esse é um dos maiores desafios que nós temos na fé cristã. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se realmente está na fé, provai-vos a vós mesmos. Versículo 7, Paulo dá um outro conselho. O primeiro conselho que Paulo dá é, examine-se. Por favor, igreja em Corinto, se examine. Se examine. Isso serve para nós aqui hoje, nos dias de hoje. Versículo 7, a gente leu o que aconteceu em Atos capítulo 13, Paulo poderia chegar botando para quebrar, para corrigir naquele local, ele não fez isso. Versículo 7, ele diz, estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. No meio de tudo isso, meu instinto e a minha resposta é, eu estou orando. Versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Vamos ler esse texto junto aqui bem forte? 1, 2, 3... O que Paulo está dizendo? Olha, o que é verdade, gente, não se destrói e não se corrói. O que é verdade não pode ser repreendido. O que é verdade não pode ser condenado. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, quando você anda na verdade, ninguém pode procurar erro em você. Por quê? Porque nada há contra a verdade, senão a verdade.
Quem anda na verdade não precisa se preocupar com nada. Quem anda na verdade, ele está dizendo, porque nada podemos contra a verdade, senão a própria verdade. Versículo 10, olha o que diz, eu estou correndo aqui. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que estando presente não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para vos destruir. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou mandando essa carta antecipadamente para que vocês leiam, ou seja, portanto, escrevo essas coisas estando ausente, eu não cheguei, a carta chegou antes, mas antes disso, eu quero que vocês leiam e deixem o Espírito Santo tocar o coração de vocês, para quando eu chegar aí, eu não tenha que usar de autoridade demasiada. Eu não tenho que tratar com disciplina de forma forte aqueles que precisam e que carecem dessa disciplina. Versículo 11, ele diz, quanto ao mais, irmãos, olha que coisa extraordinária. Paulo olha para alguns irmãos, novamente não eram todos, que questionavam, que detratavam, que perseguiam, que duvidavam do seu apostolado. E ele diz, quanto ao mais, irmãos. Gente que pensa diferente dele, mas ele trata como irmão. Gente que não concordava dele, mas ele trata como irmão. Isso aqui é uma lição para a gente hoje. Porque nós achamos que quem pensa diferente de nós é nosso inimigo. E Paulo está dizendo, a minha visão de reino é tão grande, é tão inclusiva, é tão abrasiva, que Deus pode fazer. Eu estou mandando uma carta, mas eu acho que eu não vou nem precisar corrigir vocês, porque o Espírito vai corrigir, vocês vão atentar, e eu não vou precisar fazer isso antes. Quanto ao mais, irmãos, pegue na mão de quem está perto de você, diga para essa pessoa, você é meu irmão. Irmão. Nós podemos pensar diferentes, mas você é meu irmão. Eu torço para um time diferente, mas você é meu irmão. Porque hoje isso precisa ser dito dentro da igreja, gente. A igreja de Cristo, que é tão grande, que é tão linda, que é tão poderosa, que é tão vigorosa, que vai morar no céu miniano. É o tradicional contra o pentecostal. É o da igreja tal contra da igreja tal. Um brigando contra o outro. E quando na verdade nós temos que nos abraçar. Tchau. Estou indo. E ele diz assim, ó, aperfeiçoai-vos. Aperfeiçoar novamente é o tempo todo, se examine o tempo todo. Quem é bom, continue melhorando, né? Quem faz, continue fazendo. Quem faz bem feito, faça melhor. Continuem se aperfeiçoando. Ele está dizendo, consolai-vos. Por que consolai-vos? Porque tinha muita gente na igreja de Corinto que sofria com essa questão, né? Que foi ganha por Paulo, alcançada por Paulo, amada, batizada por Paulo. Aí chegava um outro e dizia, não, esse Paulo aqui, ele não é apóstolo original. E essas pessoas se sentiam machucadas. Então ele está dizendo, consolai-vos, sede do mesmo parecer. 1 Coríntios, o povo era dividido, um de Paulo, Apolo, outro dizendo que era de Jesus, dizendo, sejam do mesmo parecer, vivei em paz, e se isso acontecer, o Deus de amor e de paz estará convosco nesse lugar. É ou não é algo extraordinário? Qual é a maior receita para a gente ter o Deus de paz e a paz de Deus no nosso meio? Está aqui, continue se aperfeiçoando, consolai-vos uns aos outros, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor em paz estará convosco. Versículo 12, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Vamos aplicar isso aqui hoje? Vire para o seu irmão, diga para ele, Pai do Senhor, diga para ele, Pai do Senhor, Pai do Senhor. É o que esse texto está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo, vocês são diferentes, mas se cumprimentem com o ósculo santo. Alguém aqui tem o hábito do ósculo santo? O que era o ósculo santo? Era um beijo que era dado, né? No Oriente Médio, em muitos lugares, até hoje, isso é feito, tá bom? Não é um beijo de forma erótica, é um beijo simples, é um beijo desproposital. É um beijo onde alguém cumprimenta, respeita alguém. Até hoje, gente, isso é feito em muitos lugares, né? Graças a Deus, quem pode dizer graças a Deus que no Brasil não é feito mais? Não está errado, ele está dizendo, a gente substituiu isso, por quê? Porque o mundo cresceu. Por exemplo, pós-Covid, isso ficou ainda pior, né? É uma preocupação, uma pessoa idosa. Então nós nos cumprimentamos. Paulo está dizendo, não cessem de fazer isso não, né? Mostrem quem vocês estão, se cumprimentem, saudai uns aos outros com o ósculo santo, todos os santos os saúdam. Aqui eu quero abrir um parêntese sobre algumas coisas, né? Paulo está dizendo aqui, ó, saudem vocês com o ósculo santo. Tem pessoas que nos criticam, às vezes,
quando nós damos a paz do Senhor. Porque para eles a paz do Senhor não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o ósculo santo. Então quem dá o ósculo santo está certo e quem dá a paz do Senhor está errado. Novamente, isso aqui não está falando de doutrina. Isso aqui está falando de costume. Era o costume daquela época que as pessoas mostrassem afeto, comunhão. Você só saúda com o ósculo santo quem você tem empatia, amor, relacionamento. Paulo está dizendo, eu sei que existem facções, eu sei que tem gente entristecida com o que eu estou falando para vocês, com a correção que eu vou trazer, mas nunca deixem de amar uns aos outros, de saudar um ao outro com o ósculo santo. No nosso caso, a paz do Senhor. Tem outros gestos na Bíblia que não são doutrina e são costume. Por exemplo, lavar os pés, cerimônia do lava-pés, né? A gente precisa fazer? Não. Mas se a gente fizer está errado? Também não. Era um costume daquela época. Naquela época não havia pavimento. Naquela época a rua era de pó. As pessoas entravam numa casa, quando entravam numa casa o pé estava sujo. E aí tinha que se lavar o pé. Hoje não, né? Hoje está todo mundo andando no chão pavimentado, de granito, de sapato. Mulheres de sapato aberto, né? Homens assim como eu, de sapato fechado. A Bíblia diz, mas nós não precisamos. Outro exemplo, que Paulo também fala, o véu. Preciso usar o véu hoje? É obrigatório usar o véu? Não. Mas naquela época, o véu distinguia uma mulher séria e uma mulher em relacionamento. Então ele está dizendo, saudai uns aos outros com o ósculo santo, todos os santos vos saúdam. E ele termina dizendo, versículo 13, olha que presente do céu para você. Olha que bênção do céu para você. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso aqui por si só dava uma pregação. Se nós estamos aqui, gente, é só uma razão, é graça. Se Paulo era quem era pela graça. Se você está aqui hoje, é fruto da graça, não é mérito seu, é de Jesus. Ele pagou o preço para que nós estivéssemos aqui. Versículo continua dizendo, amor de Deus, a graça é fruto do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pela graça de Jesus, fruto do amor de Deus, mas não cessa aí. Continua pela comunhão do Espírito Santo. Jesus disse, olha, é necessário que eu vá. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Agora, quando eu for, ele vai vir e ele não vai falar com vocês de fora para dentro, ele vai falar de dentro para fora, porque o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês. Ou seja, é a comunhão, é o Espírito o tempo todo. Paulo está crendo na atuação desse Espírito Santo. Ele está dizendo, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão. Eu não cheguei aí com vocês, mas eu não preciso chegar, porque o Espírito Santo já está, ele está dentro de vocês, está falando com vocês. E quando eu chegar, eu não vou precisar corrigir de forma demasiada. E isso, gente, é um equilíbrio, é uma lição, é um exemplo para a igreja de Cristo. Levante suas duas mãos para os céus. Eu quero orar com você nesse momento especial. Quero agradecer pela honra que nós tivemos de aprender com esse homem extraordinário, com o apóstolo Paulo. Um homem que dizia de maneira forte, de maneira veemente quando precisava. Um homem que entendia, olha, agora não é hora de eu tocar nesse ponto, agora é hora de eu deixar isso aqui andar, lá na frente eu vou precisar ir. Mas a igreja cresceu, avançou, cumpriu a sua missão. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nessa manhã, nós queremos te engrandecer. Nós queremos pedir, Senhor, que tudo isso que Paulo nos ensinou aqui, Pai, seja colocado em prática nessa igreja, seja colocado em prática na nossa vida. Nós entendemos, Pai, que nosso chamado, nossa vocação, ela será questionada. É natural, se foi com Paulo, se foi com Jesus, também será conosco. Nós entendemos que existem horas que a gente tem que ser paciente. Paulo foi a primeira vez, Paulo foi a segunda vez, Paulo entendeu, vamos ver se isso aqui se resolve. Mas também existem horas onde a disciplina precisa se apresentar, aonde ele disse, olha, eu vou ter convosco uma terceira vez, e dessa vez, quando eu chegar aí nesse lugar, eu vou precisar ser um pouco mais veemente. Pai, nós te agradecemos, porque a despeito de tudo isso, o teu Espírito Santo continua vivo, continua operante, continua atuante no nosso meio. Nós não sabemos se Paulo fez ou não essa visita, se foi necessário Paulo estar lá ou não, mas uma coisa nós sabemos, Pai,
todos os dias o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, que possamos ouvir, atender a Tua voz, que não seja necessário a correção de fora, a correção disciplinar, a correção pastoral, Pai, porque acima de tudo nós ouvimos a voz do pastor que está no céu, que os pastores aqui da terra não precisem fazer em relação a outros e a eles mesmos, porque o pastor do céu, o Espírito Santo, continua falando aos nossos corações. Essa é a oração e súplica que fazemos no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um brado de glória a Deus e exalte Jesus por essa palavra.